de entrevistas que a DDE promove todos os sábados, nós temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro de ideal espírita, o Antônio Carlos Navarro. Ele é eletrotécnico e vice-presidente do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, da nossa cidade, e ele, com muito aquiescência, com muita vontade de nos ajudar, está aqui hoje para falar a respeito do aniversário do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Navarro, fique à vontade para as suas primeiras considerações. Nós agradecemos imensamente o convite que nos foi feito, sentimos-nos honrados por podermos participar dos trabalhos da DDE. De coração, que agradecemos ao Senhor Jesus e a vocês pela oportunidade de discutirmos um pouco mais acerca da doutrina espírita e do Evangelho do Senhor Jesus. Navarro, neste mês de abril, especificamente no dia 18, foi comemorado os 159 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. O que é esta obra? O Livro dos Espíritos é o resultado de alguns anos de pesquisa de Allan Kardec, eminente educador francês. Ele, numa determinada época, já passados os seus 50 anos de idade, ele foi convidado a conhecer determinadas sessões em Paris, onde fenômenos físicos ocorriam. Um homem muito sério, muito ajuizado, não se interessou por essas futilidades da natureza humana. Um dia, porém, lhe chegou aos ouvidos que os fenômenos físicos que aconteciam tinham agora efeitos inteligentes. Perguntas eram formuladas e as mesas que antes se movimentavam para lá para cá e se elevavam no ar, começaram a dar respostas inteligentes a essas perguntas. Allan Kardec, até então não Allan Kardec, mas Hipólito Leon Denisard Rivail, achou curioso e resolveu se aprofundar no tema, chegando na existência dos espíritos. A obra resume a orientação, o esclarecimento, as informações que os espíritos, que são os seres extracorpóreos, trazem para beneficiar a humanidade. Allan Kardec discute em O Livro dos Espíritos todos os assuntos que são inerentes à natureza humana. Esta é uma síntese de toda a obra O Livro dos Espíritos. Navarro, em que contexto da humanidade está inserida a doutrina espírita? É muito interessante essa questão, porque a princípio pode-se pensar que é um livro qualquer que nasceu de uma visão, de um interesse todo pessoal, e não é. Ao analisarmos o contexto da natureza humana, nós vamos perceber que há, desde o aparecimento da escrita principalmente, há um crescimento relativamente rápido da natureza moral humana. Nós vamos considerar, então, Moisés trazendo a primeira grande revelação moral, o desenrolar da sua mensagem com a montagem, entre aspas, de toda a lei dos judeus. Nós vamos observar que durante o período de implantação do judaísmo, alguns profetas trouxeram a ideia de que viria uma nova mensagem, um espírito que, ao encarnar, se tornaria o Messias, o Redentor da humanidade. Aí nós temos Jesus na segunda revelação, e Jesus mostra para todos nós toda uma condição diferente daquilo que nós estávamos habituados. Jesus vai dizer que a lei de Moisés contemplava olho por olho, dente por dente. E agora, a partir dele, já não mais, mas sim a lei de amor. Então é um processo evolutivo no entendimento, para o entendimento dos nossos espíritos. Depois de Jesus, nós vamos perceber
várias coisas acontecendo em diversos ramos da natureza humana, mas sempre tentando elevar não só o aspecto moral, mas também o aspecto intelectual da natureza humana. Nós passamos mais de 18 séculos desenvolvendo toda a cultura da natureza humana. Convém observar, no entanto, que Jesus, durante o seu trabalho aqui na Terra, deixou muito claro que ele, Jesus, tinha muitas coisas para nos ensinar. Mas naquela época nós não estávamos preparados, o que é uma realidade, porque até hoje, passados 2000 anos da mensagem do Senhor, nós ainda não estamos sequer preparados para a sua mensagem de amor. Ainda temos muito daquilo que ele chamava dureza de nossos corações. Então Jesus tinha muitas outras coisas para nos dizer, mas nós não estávamos preparados. E que o tempo faria com que esse preparo se desse, para que nós recebêssemos um outro Consolador, palavras de Jesus. E esse outro Consolador haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas e nos fazer lembrar o que ele, Jesus, havia dito. Então, no aspecto moral, existe um encadeamento de mensagens a fim de que nós possamos nos preparar e nos desenvolver para implantar a mensagem de Jesus que já tem 2000 anos. No contexto cultural, a gente vai perceber muitas outras mudanças que ocorreram, formando um alicerce, uma estrutura, para que nós pudéssemos ter firmeza em nossa vida aqui na Terra. Então, o contexto da natureza humana é um contexto de progresso. Nós chegamos num estágio espiritual em que já é possível assimilar uma mensagem diretamente vinda do mundo dos espíritos, para que a gente possa implantar aqui na Terra uma condição melhor de vida. Esse é um contexto de progresso. Navarro, a existência dos espíritos é uma proposta exclusiva da doutrina espírita? Não é. Não é a doutrina espírita que formulou a ideia da existência dos espíritos. Se nós observarmos, mesmo que superficialmente, o desenvolvimento das religiões aqui na Terra, nós vamos perceber que há milênios e milênios e milênios, quando começou a se formar a estrutura religiosa da natureza humana, tinha-se já a ideia, concebeu-se a ideia de que existiam seres extracorpóreos. Ou seja, desenvolveu-se a ideia de que a vida continua depois da morte. Então, nós vamos perceber em todas as religiões do planeta, em toda a cultura religiosa, a existência de seres viventes fora do mundo corporal. São os espíritos. Eles se designaram assim a Allan Kardec para deixar uma identidade toda clara para nosso entendimento. O interessante a respeito desta colocação é que Jesus mostrou algumas características dos espíritos para todos nós. E nós poderíamos pegar, por exemplo, a passagem do Monte Tabor, narrada nos Evangelhos. O Senhor Jesus se transfigura no Monte Tabor, estão com eles três dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e ao se transfigurar e sendo visto pelos apóstolos, aparecem conversando com Jesus dois espíritos altamente iluminados, altamente desenvolvidos moralmente, que são Moisés e Elias, diz o texto do Evangelho. Ora, Jesus está conversando com dois espíritos de escola. Um deles, Elias, que o próprio mestre haveria de dizer que ele tinha reencarnado como João Batista, está mostrando para todos nós nesta situação, nesta passagem do Evangelho, que há espíritos muito mais avançados do que nós outros. Jesus disse que Elias, que foi João Batista, era o maior espírito já nascido na Terra. Significa dizer que há espíritos superiores. Se compararmos com a nossa própria natureza, nós vamos ver que nós estamos muito distante deles. Consequentemente, há vários estágios no mundo dos espíritos. E nós podemos chegar a uma definição completa a respeito quando a gente percebe, nas linhas do Evangelho, Jesus conversando com os espíritos menos felizes, aqueles que perturbam a vida dos encarnados, aqueles que obsidiam, que perseguem, e que Jesus, no linguajar da época e de seus tradutores, chamava de espíritos impuros, de espíritos maus, de espíritos, vamos dizer assim, infelizes, né? O que deixa claro para todos nós que não só que os espíritos existem,
mas eles existem numa escala que depois Allan Kardec vai estudar no Livro dos Espíritos, a escala espírita. Eles existem numa escala que beira ao infinito a variação entre eles. Assim como entre os seres humanos encarnados a diferença entre uns e outros tange ao infinito, entre os espíritos muito mais. Então a criação dos espíritos não é uma filosofia da doutrina espírita, uma invencionice da doutrina espírita, ela é a própria condição do ser pensante que somos nós hoje encarnados, e ao deixarmos o corpo físico tornamos-nos espíritos desencarnados. Então não é a doutrina espírita que criou a noção de espíritos. Neste mês de abril, comemora-se o aniversário do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Do que trata a obra? Ao analisarmos o Livro dos Espíritos, no seu capítulo Lei Divina ou Natural, nós vamos encontrar uma informação muito interessante. Allan Kardec, nesse capítulo, está estudando as leis morais que regem nossas vidas. E ele faz uma pergunta muito interessante, que é a questão de número 622, a respeito da providência divina, permitindo a nós outros conhecimento de sua própria lei. Então, Kardec questiona os espíritos acerca se Deus sempre deu ao homem a oportunidade de conhecer os mecanismos da vida, as leis que regem nossas vidas. E os espíritos disseram que sim, que em todas as épocas da humanidade nós nunca estivemos desamparados. E isso serve também para fortalecer a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança no futuro melhor, porque estamos sendo ajudados. Nós nunca estivemos desamparados, sempre espíritos superiores encarnaram entre nós para não só fazer o progresso acontecer, mas para fazer com que nós conhecêssemos as leis naturais. Allan Kardec, algumas questões à frente, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar de todos os espíritos que já vieram e que já se envolveram com o progresso da humanidade, qual é aquele que deveria servir de guia e de modelo? E os espíritos responderam que é Jesus. Neste ponto do Livro dos Espíritos, nós já temos referenciado que o Senhor Jesus é o espírito mais extraordinário que já visitou o nosso planeta, e ele veio, nas suas próprias palavras, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, dos doentes que necessitam de conforto e de remédio. Então nós, a doutrina espírita, tem em Jesus o modelo máximo a ser seguido e o guia maior também para ser seguido. Ao longo desses 2000 anos, a mensagem do Senhor Jesus passou incólume. Nunca se conseguiu discutir as condições morais. O que nós temos visto? Pessoas que discutem se Jesus existiu ou não, se ele tinha um corpo físico ou um corpo fluídico, se ele realmente era um Messias, alguns não o aceitam. Enfim, nós temos muitas coisas sendo discutidas com relação a Jesus. Até mesmo, historicamente, está se tentando provar que ele existiu, mas há uma coisa que nunca foi contestada. É justamente os seus ensinos morais. A qualidade da informação e das orientações que ele nos trouxe, fundamentadas todas na lei de amor, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Allan Kardec, ao chegar às informações dos Espíritos que nos remetiam ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele tomou a si a tarefa de discutir os ensinamentos morais de Jesus. Não ficar preso a essa ou aquela condição, mas sim voltar os olhos e o raciocínio aos ensinos de Jesus. Ora, Jesus falou numa época com um linguajar muito diferente dos dias atuais. Então, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, traz, com o auxílio dos Espíritos, porque a obra tem citações do Evangelho, comentários de Kardec e esclarecimento dos Espíritos, através das instruções dos Espíritos em cada capítulo, traz para nós todas as informações necessárias
para o nosso entendimento daquilo que Jesus falou figuradamente, por parábolas algumas vezes, indiretamente, nas entrelinhas. Então, trata o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dizer assim, de uma atualização para o nosso contexto, para o nosso já nível de inteligência e de informações, daquilo que Jesus veio trazer para nós. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos remete ao renascimento, entre aspas, da mensagem de Jesus, porque passados esses 2000 anos, nós não a entendemos perfeitamente. E agora, com os esclarecimentos que os espíritos superiores têm trazido, e com a mente lúcida de Allan Kardec, a gente já tem condição não só de entender, mas de entronizar isso em nossas vidas, para que a gente possa realmente praticar a lei de amor segundo a proposta de Jesus. É disso que trata o Evangelho segundo o Espiritismo. Navarro, é a última pergunta nossa. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Somos seres espirituais, vivendo uma experiência carnal. Os nossos valores ainda são muito mesclados com os valores da cultura dos encarnados. Ou seja, nós temos uma afinidade muito grande com a materialidade. Ao mesmo tempo, existe em nós ainda vamos que dizer, um peso muito grande efetuado pelos instintos. E o que mais nos acossa? O instinto de sobrevivência. Ora, o instinto de sobrevivência faz com que a gente se apegue, isso foi desenvolvido ao longo da nossa animalidade, e mesmo hoje com o grau de humanidade que nós nos encontramos, o instinto de preservação da vida nos remete a um contexto com a materialidade muito forte. Nos deixa apegados às coisas da matéria, nos deixa com medo de morrer, com medo de desencarnar no linguajar espírita, porque o que nós fazemos é encarnar e desencarnar. Consequentemente, nós, mesmo tendo algumas mensagens religiosas dentro de nós, e mesmo nós espíritas, ainda temos uma certa dificuldade para lidar com as coisas materiais enquanto instrumento do espírito. Então somos, podemos dizer, nos seus mais diversos níveis, muito materialistas ainda. A mensagem da doutrina espírita, segundo a questão 799 do Livro dos Espíritos, é justamente combater em nós a materialidade, mostrar a nossa verdadeira natureza. Somos espíritos imortais, que já vivemos muitas vezes, essa é só mais uma existência, e vamos viver muitas outras existências. Jesus deixou isso muito claro no seu Evangelho. Nós saímos do mundo dos espíritos, sopramos a vida no corpo físico e vamos voltar ao mundo dos espíritos. Então, a grande mensagem da doutrina espírita é para nos tirar da materialidade, mostrando para nós que os nossos verdadeiros interesses estão na vida futura. E nós temos a possibilidade de trabalhar hoje para que a nossa vida futura seja melhor. A esperança, que é um sentimento natural da criatura humana, é justamente fundamentada num futuro melhor, pois é esse futuro melhor que a doutrina espírita está nos apresentando, mas está nos apresentando com as ferramentas para colocarmos em prática agora, a fim de que a gente construa hoje o amanhã melhor. Com isso, vão desaparecer, afastando-nos da materialidade, levando-nos à fraternidade, porque somos todos espíritos irmãos, filhos do mesmo Pai. Vamos levar os ensinamentos da doutrina e do Evangelho ao entendimento de que as seitas, as castas, as raças, as culturas são tão somente panos de fundo criados pela natureza humana na vida que nós temos. Desaparecerão todos esses panos de fundo e ficarão tão somente, à medida que a gente progrida, a convivência fraterna e amorosa entre os espíritos, todos irmãos que somos, e Jesus, o irmão maior. Então, a grande mensagem da doutrina espírita é revelar definitivamente e de uma forma racional, de uma forma que não se põe dúvidas, porque não cabe dúvidas, o raciocínio é muito claro. Põe a olhos claros, a olhos vistos para nós todos, que somos entidades espirituais que
temos a oportunidade de utilizar a roupagem física, o mundo físico, para o progresso do espírito. Já não mais utilizar do mecanismo material para progresso material, para progresso profissional ou progresso social, mas utilizar-se do mecanismo material para progresso do espírito. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita. O espiritismo matou definitivamente a morte, dando-nos vida e possibilita, nas palavras de Jesus, vida em abundância, vida feliz, mesmo nas dificuldades e no sofrimento, que nós sabemos hoje, com a doutrina espírita, o que devemos fazer para construir uma vida melhor para nós mesmos e, em consequência, para aqueles que convivem conosco. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita. Nós tivemos aí a entrevista com o Antônio Carlos Navarro, profundo conhecedor da doutrina dos Espíritos. Deixamos aqui os nossos mais profundos agradecimentos pela sua presença e você fique à vontade para as suas considerações finais. Agradecemos imensamente, Lima, a oportunidade do convite. Ainda não somos, estamos muito longe disso, de sermos profundos conhecedores, a gentileza do seu coração amoroso. Estamos aprendendo doutrina espírita e ainda verificando o quanto a gente pode utilizar para o nosso dia a dia. Queremos parabenizar a ADDE e toda a sua equipe pelo enorme esforço que tem feito para divulgar a doutrina espírita, para divulgar o Evangelho do Senhor Jesus, de forma que sentimos honrados com o convite, muito agradecidos pela oportunidade e queremos desejar a todos muita paz, muita alegria, mas muito trabalho, não só para o progresso nosso, mas o progresso da coletividade. E nunca nos esqueçamos, Jesus está conosco, Ele empenhou a sua palavra, eu não vos deixarei órfãos, e nos disse algo ainda mais necessário: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nossos agradecimentos e muitíssimo obrigado a todos, muita paz.